Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de Geografia. Na aula passada, nós aprendemos sobre paisagem, né? Nós aprendemos que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Seja ela só com elementos da natureza, seja ela modificada pela ação humana, certo? E com isso nós vamos ter aí dois tipos de paisagens. Que tipos de paisagens são essas? Olha só, aqui nós temos paisagem humanizada, certo? E aqui nós vamos ter paisagem natural. Esses são os tipos de paisagens que nós temos. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão aí de casa me dizer se essa paisagem que eu vou mostrar se trata de paisagem natural ou se trata de paisagem humanizada, combinado? Olha só essa primeira paisagem aqui. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o mar, olha que lindo. Nós temos também árvores, né? Nós temos o que mais? O que nós temos aqui nesse lugar? Olha só, nós temos umas cabaninhas aí, né? Na beira-mar, para a pessoa ficar lá relaxando. Será que essa paisagem aqui é uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? Tem bastante elementos da natureza aqui, não tem? Mas tem também, olha só, algo que foi construído aqui por mãos humanas. Sendo assim, nós temos aqui uma paisagem humanizada, certo? Então, olha só, vamos colocar aqui do lado onde está escrito paisagem humanizada, certinho? Vamos analisar agora a próxima paisagem. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um lago, nós temos bastante verde, nós temos montanhas. Será que a gente tem alguma intervenção humana aqui? O que vocês acham? Não tem nenhuma, né? Pelo que a gente percebe, aqui só tem somente elementos da natureza. Portanto, essa é uma paisagem natural, certo? Vamos colocar aqui do lado da paisagem natural. Vamos analisar a próxima imagem, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos muitas árvores, né? Nós temos gramas, nós temos plantinhas aqui com flores. Só que aí nós temos também o quê? Uma estrada, né? Então, aqui a gente tem intervenção humana. Se a gente tem aqui nessa paisagem intervenção humana, se tem algo que foi construído pelas mãos dos homens, nós temos o que então? Uma paisagem humanizada. Então, vamos colocar aqui desse lado, certinho? Vamos para a próxima imagem. Olha só. O que nós temos aqui? Nós temos gramas, árvores, né? Nós temos somente elementos da natureza, portanto, nós temos uma paisagem natural, 100% natural. Então, vamos colocar desse lado. E olha só essa próxima imagem. Vocês conseguem perceber alguma coisa aqui? Tem muito da natureza, mas aqui a gente tem uma construção, né? Nós temos uma casa, nós temos intervenção humana aqui. Então, aqui nós vamos ter uma paisagem humanizada. Vamos colocar aqui do lado da paisagem humanizada, certo? Vamos analisar essa outra, olha só. Aqui nós temos bastante árvores, temos gramas, temos bastante elementos da natureza. Mas aí nós temos aqui uma ponte, né? E uma construção bem aqui. Então, dessa forma, nós temos aqui uma paisagem humanizada, né? Vamos colocar aqui do lado da paisagem humanizada. E, por fim, nós temos essa imagem. Olha só, o que nós temos aqui? Também temos bastante elemento da natureza. Mas bem aqui, olha só, o que a gente consegue perceber? Aqui nós temos uma construção, né? Nós temos aqui uma intervenção humana. Nós temos aqui algo que foi construído pelas mãos dos homens. Então, aqui nós temos uma paisagem humanizada. Muito bem, vamos colocar aqui desse lado. Muito bem, crianças, eu tenho certeza que vocês acertaram tudo direitinho. Agora nós vamos passar para uma outra atividade aqui no cartaz,
onde eu vou explicar direitinho para vocês como é que nós vamos fazer. Aqui nós temos 4 imagens, olha só, nós temos a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. Olha só, na imagem 1 nós temos aqui, ó, árvores, gramas, certo? Na imagem 2 nós temos também bastante verde, árvores, né? Flores, e aqui nós temos uma estrada. Na imagem 3 nós temos aqui a beira-mar, né? Com alguns coqueiros e aqui uma cabaninha. E na imagem 4 nós temos também bastante verde, né? A beira-mar, só que aí nós temos uma casa, né? Uma construção. Então, olha só, na letra A está perguntando o seguinte: qual das imagens representa uma paisagem totalmente natural? Olha só, está perguntando qual dessas imagens representa uma paisagem totalmente natural. Será que é a imagem número 1? Na imagem número 1 nós não temos nenhuma intervenção humana, né? Mas vamos analisar as demais. Será que é a imagem número 2? Aqui a imagem número 2 nós temos o quê? Uma estrada, né? Então nós temos aqui intervenção humana. Agora passando para a imagem número 3, nós percebemos que temos aqui, ó, intervenções humanas, né? Nós temos pequenas construções. Da mesma forma, na imagem 4, né? Então, dessas imagens, a que representa uma paisagem totalmente natural é a imagem número 1, certo? Então, olha só, vamos aqui responder a nossa pergunta. A imagem número 1, né? Então, vamos colocar aqui a resposta. A imagem de número 1, ou a imagem 1, certo? Justifique sua resposta. O que significa isso? Nós vamos ter que justificar o porquê que a imagem 1 é a imagem que representa uma paisagem totalmente natural. Porque aqui só temos elementos da natureza, não temos intervenções humanas, né? Então, nós podemos colocar aqui. Porque só tem elementos naturais, né? Elementos da natureza, não tem intervenção humana nenhuma nessa imagem. Por isso que ela representa uma paisagem totalmente natural, certo? Na pergunta da letra B, olha só. Em qual imagem a paisagem aparece mais modificada? Explique. Então, olha só. Qual dessas imagens, primeiro precisamos identificar qual delas são modificadas, né, por mãos humanas, qual delas são humanizadas, né? Nós percebemos que na número 2 nós temos aqui, olha só, uma estrada, né? Nós percebemos que na número 3 nós temos apenas construções pequenas e na número 4 nós temos a construção de uma casa, porém a gente vê bastante elemento natural nessa imagem, né? Com isso nós podemos concluir o quê? Que a paisagem que aparece mais modificada é a paisagem de número 2, certo? Porque temos sim elementos da natureza, mas temos menos que nas demais imagens, certo? Então vamos colocar aqui a imagem 2, certo? Pois a gente vai explicar o porquê, né? Pois apresenta poucos elementos naturais ou elementos da natureza. Também fica certinho assim essa resposta, certo? Muito bem, então vamos passar agora para a nossa perguntinha da letra C. Qual paisagem sofreu mais modificações, a 2 ou a 4? E por quê? Então, olha só, nós vamos aqui para a imagem 2 e para a imagem 4. São as duas imagens que nós vamos analisar, né?
A pergunta é qual delas sofreu mais modificações. Então, vamos analisar. Na imagem 2, nós temos alguns verdes, algumas árvores, né? Algumas flores aqui, alguns elementos da natureza. Porém, nós temos aqui, ó, uma grande estrada, né? Uma rua, certo? Na imagem 4, a gente vê a construção de apenas uma casa, né? E aí tem bastante árvores ainda, tem o mar, tem bastante elementos da natureza. Você observando aí da sua casa, qual dessas duas imagens sofreu mais modificações? A 2 ou a 4? O que vocês acham? Muito bem. A imagem número 2 sofreu mais modificações, né? Na imagem número 4 tem muita coisa natural ainda preservada, certo? Então a resposta é a imagem 2, certo? E por que que a imagem 2 é a imagem que sofreu mais modificações? Aí podemos responder, porque tem poucos elementos naturais preservados, né? Percebemos que na imagem 4 tem muito mais elementos da natureza preservados, certo? Preservados. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês estão participando de casa e estão respondendo tudo direitinho. Então, olha só vamos fazer uma retomada das perguntas e das respostas para a gente ver como que ficou. Olha só. Qual das imagens representa uma paisagem totalmente natural? A imagem 1, certo? Justifique sua resposta. Por que que ela representa uma paisagem totalmente natural? Porque só tem elementos naturais. Beleza? Na letra B tem assim. Em qual imagem a paisagem aparece mais modificada? Explique. A imagem 2, né? Que é essa imagem aqui. Pois apresenta poucos elementos naturais. E na letra C, é até uma pergunta bem parecida, qual paisagem sofreu mais modificações, né? A 2 ou a 4 e por quê? É a imagem 2, né? Entre a 2 e a 4, a imagem 2 sofreu mais modificações, porque tem poucos elementos naturais preservados aqui em comparação a essa imagem. Certinho? Tenho certeza que vocês acertaram tudo direitinho aí de casa. A nossa aula vai ficando por aqui. E para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!